já fique comigo até o finalzinho, porque eu quero comentar aqui já a publicação, a primeira publicação da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro sobre o acontecido. Claro que o médico pessoal do capitão foi acionado, porque o que a mídia fica divulgando aí, não acredita não. Não que nós estamos aqui tacando terror, não é isso. Mas o que aconteceu com Bolsonaro, obstrução intestinal, é algo gravíssimo. Então o médico de Bolsonaro agora vem a público esclarecer, melhor ele do que ficar ouvindo Rede Globo, né? O médico vem a público agora, esclarece os fatos e com as fontes aí na tela, nós vamos aí atualizando vocês sobre todos os desfechos aí sobre o estado de saúde do Bolsonaro. Continue aí com fé, orando, porque o capitão talvez sim terá que passar por uma cirurgia, mas vamos ouvir o que o médico tem a dizer. O que acontece? Preste bem atenção. O médico pessoal de Jair Bolsonaro, o cirurgião Antônio Macedo, que também desde Juiz de Fora vem acompanhando a primeira cirurgia de Bolsonaro e até hoje o que acontece com ele, falou ali claramente a jornalistas sobre o estado de saúde do ex-presidente, que passou mal hoje, nessa sexta-feira, ao chegar para uma agenda em Santa Cruz, cidade do interior do Rio Grande do Norte. De acordo com Macedo, o médico de Bolsonaro, cirurgião, ainda não é possível definir se o quadro poderá ser revertido com medicamentos ou se o Bolsonaro precisará ser submetido a uma nova cirurgia. É por isso que eu falo para vocês que a gente não tem que ficar dando atenção à grande mídia, porque ela divulga lá, Bolsonaro está bem, Bolsonaro já está falando, gente, eles não estão nem aí se acontecer alguma coisa com o capitão. Por que eu estou trazendo o próprio médico aqui falando o estado de saúde dele? Para a gente continuar orando. O ex-presidente apresentou um quadro, sim, de diminuição do funcionamento do intestino e foi transferido de helicóptero, todo mundo viu, para o hospital em Natal. Segundo o cirurgião, a condição abdominal aguda se assemelha a uma paralisia ou uma obstrução intestinal. No momento, Bolsonaro está sendo medicado e também o caso não é considerado assim um caso gravíssimo que pode levar o Bolsonaro a óbito, mas talvez, se os medicamentos não conseguirem controlar o que aconteceu, o presidente terá de abrir a barriga novamente e consertar aquilo que o Adélio Bispo fez lá em Juiz de Fora, e o caso continua impune até hoje. Aí nós vamos agora, aproveitando aqui o que o médico disse, para Michele Bolsonaro. Informações descobertas e tragas até nós aqui por fontes seguras, Michele Bolsonaro, nesse exato momento, diz confiar em Deus, está agradecendo a cada um de vocês pelas orações e ela pede, inclusive, que o Brasil se atente com o estado de saúde de Bolsonaro, que preocupa muito não só ela, mas também os outros filhos. Michele Bolsonaro ficou emocionada e diz que o caso Adélio Bispo de Oliveira é mais uma impunidade que continua na gaveta da Polícia Federal. Ou seja, um caso, gente, uma impunidade, um caso engavetado, um caso desacreditado, ela tem razão. É o que eu sempre falo para vocês. A impunidade no Brasil, ela não pode continuar. Todo respeito à família da Marielle Franco, mas quando aconteceu isso com ela e o Lula entrou no poder, rapidamente o Supremo Tribunal Federal, o PGR, a inteligência da Polícia Federal descobriram todo mundo, tá todo mundo na cadeia. Inclusive, esquerdistas culparam o Bolsonaro de ter envolvimento com o caso, ele não tinha nada a ver. Então, por que eles não fazem a mesma coisa com o caso de Adélio Bispo de Oliveira? Vão
vão atrás das provas, procurem um hacker, Patrick Brito, que no Auri Verde lá falou, abriu a caixa preta dizendo que ele tinha sim recebido dinheiro de político para seguir a família Bolsonaro e que chegou a monitorar os passos de Adélio Bispo antes de tudo acontecer. Poxa, se o hacker sabia de tudo que ia acontecer, por que a Polícia Federal não vai lá, não pega essas provas e prenda esse alto escalão que está por trás dessa articulação que já queria levar a óbito Bolsonaro, antes de 2018, para você ter uma ideia. Então é muito sério e é como a ex-primeira-dama falou, é o nosso sentimento. A impunidade continua gritante, continua falando alto nesse país, onde o rabo bana o cachorro, onde o poste faz xixi no cachorro, tá tudo invertido. O certo se tornou errado, o errado se tornou certo e a vida que segue. Pelo contrário, isso que acontece com o presidente Bolsonaro e o médico traz a público aqui agora a gravidade da situação, isso faz o Brasil refletir que nós mais uma vez vivenciamos um levantamento do ex-presidente Bolsonaro. Deus é maravilhoso, ele sabe agir. Sobre o que acontece com o Bolsonaro, fortalece ainda mais o Brasil para continuar a resistência e lutando com essas impunidades. O médico também diz que ainda não é possível descartar a cirurgia. Apoiadores oraram na saída de Bolsonaro do hospital em Santa Cruz. Médicos acompanham de perto Bolsonaro desde o golpe que aconteceu também em Juiz de Fora. Macedo, cirurgião médico pessoal do capitão, pode se deslocar para o Rio Grande do Norte em caso de cirurgia de Bolsonaro. O Antônio Macedo é médico pessoal de Bolsonaro há muitos anos e acompanha, gente, o que acontece com o presidente há muito tempo. Eu acredito também que o médico deve ter sido acionado pela Michele Bolsonaro, pelo próprio Bolsonaro, a pedido dele, pela família Bolsonaro, para que se deslocasse então para o Rio Grande do Norte para acompanhar de perto ali, porque ele conhece muito bem, é um dos melhores cirurgiões sobre esse caso de reconstrução de intestino aqui no Brasil. E vamos torcer para que o Bolsonaro mais uma vez consiga reverter a sua situação. O médico também deixou bem claro e lembrou que o intestino foi a parte mais atingida pela facada sofrida por Bolsonaro durante a campanha eleitoral de 2018. Entre as sequelas do incidente, o ex-presidente apresenta fragilidade nas alças intestinais, o que requer atenção especial e evacuação. Por isso, uma das medidas adotadas foi a suspensão de dieta oral, ou seja, o capitão está na base do soro, o capitão está na base do medicamento, o cara não pode nem se alimentar através de comidas, algo sólido colocado na boca, devido à gravidade da obstrução intestinal. Nós e a família Bolsonaro e o Brasil acreditamos na competência do cirurgião Macedo, é um homem respeitadíssimo no meio da medicina e com certeza as mãos dele sendo guiadas pela própria mão de Deus, o Bolsonaro com certeza, se Deus quiser, vai sair dessa situação. Isso daí, mais cedo ou mais tarde, o Brasil vai estar acompanhando o capitão voltando mais forte ainda para 2026. Falando em 2026, gente, nós já estamos conseguindo o número máximo de assinaturas para poder colocar a anistia em votação. O que está sendo ali acalorado nesse exato momento na Câmara é a resistência do próprio Hugo Mota, porque o Hugo Mota prometeu uma coisa, mas parece que está mais no sono do que na realidade, e aí começou a meio que acovardar, a tremer, jogando isso daí para o lado, mas a base da direita está em cima dele. E eu acredito, não porque nós torcemos pelo que aconteceu com Bolsonaro, mas esse acontecimento hoje, pode ter certeza, vai fazer ainda a Câmara dos Deputados chacoalhar ainda mais e o povo brasileiro tão sofrido conseguir reverter essa situação vergonhosa
que acontece ali, gente, no Congresso Nacional, que na minha opinião já deveria estar na mesa, há muito tempo. Vamos acompanhar de perto, porque o Brasil está aqui na torcida e o capitão vai conseguir dar a volta por cima. Ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, enxugue as suas lágrimas, fique firme, porque Deus está no controle de todas as coisas e o capitão vai vencer mais essa, se Deus quiser. Fábio Alvarenga, 11/4/2025, sexta-feira, hoje. Essa é a notícia atual. Compartilhe aí ao máximo de pessoas possíveis esta informação, porque a utilidade pública é informar vocês aquilo que a grande mídia esconde. Fiquem todos com Deus e até mais.